Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, versículos de número 1 e 2. Nós estamos num mês de celebração, é o mês onde nós comemoramos 48 anos de existência como igreja e como ministério aqui nessa região. E sempre estamos pensando em ser uma igreja segundo o coração de Deus. Sempre estamos pensando em como fazermos melhor a vontade de Deus. E então nessa manhã nós gostaríamos de compartilhar sobre o tema características de uma igreja bem-sucedida. Apocalipse capítulo 2, versículos 1 e 2, e mesmo assentados nós lemos assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não podes sofrer os maus, se pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. Vamos orar. Pai, fala conosco nessa manhã por meio da sua palavra. Glorifica, Senhor, o teu nome em nosso meio. Ó Pai, dá-nos discernimento espiritual, a fim de possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos falar. E dá-nos também, Senhor, a força e o poder para viver a Tua vontade. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos discorrer e Deus vai nos dirigir até o ponto que Ele permite nessa manhã, e provavelmente vamos continuar no próximo domingo. Vamos discorrer nos capítulos de número 2 e 3 do livro de Apocalipse, pensando nesse tema, características de uma igreja bem-sucedida. Eu creio, irmãos, que Deus determinou que é através de sua igreja que a sua obra vai ser realizada na terra. Ele instituiu a igreja, Ele criou a igreja, e dentro do seu plano perfeito e maravilhoso, Ele determinou que assim como Israel foi para o Velho Testamento, a igreja é para esse tempo a manifestação visível de Deus ao homem e a comunicação audível da vontade de Deus ao homem. Somos nós que fomos escolhidos por Deus. É este ministério que Deus escolheu para realizar a sua obra neste tempo presente. Nesse tempo chamado graça, tudo começou com a igreja e tudo vai terminar com a igreja. Quando Paulo adverte e comunica aos Tessalonicenses acerca do arrebatamento, o dia que o ministério da igreja vai terminar. Mas nós não estamos no arrebatamento, nós estamos no tempo e durante o tempo do ministério da igreja na terra. Ou seja, nós somos a esperança de Deus e a esperança do mundo para uma vida de comunhão com Deus e para a eternidade que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É desejo de Deus, irmãos, que o ministério da igreja seja um ministério bem-sucedido. É desejo de Deus que os seus alvos sejam alcançados, e pela sua infinita graça Ele escolheu que seremos e somos instrumentos para este propósito. Agora, uma pergunta inquietante: o que é ser uma igreja bem-sucedida? E quando nós falamos de bem-sucedida, é uma igreja que realmente se identificou com o propósito de Deus e viveu este propósito e cumpriu a sua missão no tempo que Deus lhes deu para que pudessem cumprir. Primeiramente, nós temos que nos libertar de pensamentos equivocados. Primeiro deles, fama não é sucesso. Ser bem-sucedido não significa ser famoso. Pode e tem existido igrejas famosas, líderes famosos, mas sucesso não é fama. Sucesso é ser o que Deus quer que sejamos.
e fazer o que Deus quer que façamos. Isso é sucesso. Segunda coisa importante, os fins não justificam os meios. Ou seja, para alcançar o sucesso, o objetivo que Deus tem determinado, é importante também não só lutarmos por isso, mas também é importante usarmos as coisas certas, dignas, honrosas e bíblicas para isso. Terceira coisa, que está diretamente ligado a isso, o que usamos na obra vai gerar a qualidade dos resultados. E quando nós pensamos em qualidade, não está diretamente relacionado a número, mas a quem nós somos e o resultado do efeito do ministério da igreja de uma forma real e visível no mundo através de nós. E a última coisa importante, nós não promovemos o nome nosso, o nosso nome, mas estamos promovendo o nome de Deus. Como disse João, olhando para Jesus, que ele cresça e eu diminua. Não é nome do pastor Alexandre, não é nome do pastor Marcos, de nenhum de nós, é o nome de Deus que deve ser glorificado e é Ele que deve estar acima de todos nós e é para Ele que trabalhamos e é para a glória do nome dEle que trabalhamos. Porque às vezes nós queremos um lugar ao lado do trono. Essa era a inquietação das mães dos apóstolos, né? Eles perguntavam, e meu filho vai sentar onde lá no céu? Será que pode sentar do lado do Senhor? Ele falou, não, é o nome de Deus. Agora, precisamos então nos firmar nos verdadeiros valores que nos levam a ser uma igreja bem-sucedida. Então, para falarmos, irmãos, de uma igreja bem-sucedida, não podemos discorrer sobre esse assunto a partir do que eu penso de igreja, do que você pensa de igreja. Nós temos na palavra de Deus um referencial muito importante. O livro de Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, Deus revela ali, escrevendo as 7 igrejas da Ásia, o que ele pensa sobre estas igrejas, e o que ele pensa sobre essas igrejas revela aquilo que agrada a ele e revela aquilo que não agrada a ele. Ou seja, nesses 2 capítulos de Apocalipse, nós podemos conhecer o que é uma igreja bem-sucedida e o que é uma igreja mal-sucedida. Então vamos ver a partir do ponto de vista de Deus, o que é ser uma igreja bem-sucedida. Primeiramente, uma igreja bem-sucedida começa pelo seu líder. Nos versículos 1 e 2, versículo 1, diz assim, escreve ao anjo da igreja de Éfeso. É interessante que nas 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, todas as cartas começam com esta mesma frase, ao anjo da igreja que está em tal cidade, em tal cidade, em tal cidade. Não é aqui questão de puxar sardinha para o lado do pastor Alexandre, o lado do pastor Marcos, não é isso. É uma questão da forma como Deus organizou. Deus constituiu liderança nas suas igrejas, ou na sua igreja que está aqui na terra. Ele constituiu pastores, líderes espirituais que têm o dever, a obrigação, o ministério de liderar o povo que Deus põe diante dele. A igreja bem-sucedida, irmãos, vai começar pelo seu líder. Não que a sua participação não seja importante, mas qual é a função do líder? A função do líder é reconhecer os dons, os talentos que Deus tem dado a cada uma das pessoas que estão diante dele e fazer com que cada um desses dons e talentos sejam usados para o objetivo que Deus tem determinado para aquele ministério e para aquela igreja. Essa é a função do líder. Ele cria ligas, ele une pessoas, ele está diante do povo dizendo, é para lá que vamos, e ele está dando a oportunidade para o povo usar os seus dons e talentos para que esse objetivo seja alcançado. Os pastores foram incumbidos de dirigir o rebanho de Deus.
Isso é uma posição muito honrosa, mas também uma posição que envolve grande responsabilidade. A Bíblia diz que os pastores devem cuidar do rebanho como aqueles que hão de dar conta do rebanho a Deus. É honroso estar aqui diante de vocês. É honroso ter o título de pastor. É honroso desenvolver o ministério de pastor. Mas, irmãos, é um ministério que envolve responsabilidade, que eu, pastor Alexandre e todos que estão sendo constituídos como pastores, um dia havemos de dar conta a Deus aquilo que Ele tem nos confiado. A Bíblia diz, aquele que muito foi dado, muito será requerido. Então isso requer, irmãos, por parte de mim, pastor e pastor Thomas, pastores que estão aqui envolvidos, estar realmente diante de Deus a cada dia consagrando as nossas vidas. Clamando pelo discernimento espiritual, para que Deus nos faça entender e conhecer perfeitamente a sua vontade, a fim de que possamos conduzir o seu povo em direção a essa vontade. E por isso, o que é importante para a igreja, é importante que os irmãos estejam orando por seus pastores, para que eles sejam homens de Deus. Orando para que a graça de Deus esteja sobre as suas vidas. Orando para que o poder de Deus possa fluir através dos seus ministérios. Porque isso vai abençoar a vida de vocês. Isso vai fazer com que a obra de Deus seja realizada. E isso promoverá glória e honra ao nome de Deus. Ou seja, pastores abençoados vão gerar igrejas abençoadas e vão fazer com que o nome de Deus seja glorificado. E é isso que nós queremos. Amém? Por isso estamos juntos. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, Paulo falando ao jovem Timóteo, futuro pastor, ele diz: os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. É honroso estarmos aqui fazendo o que estamos fazendo, mas precisamos que você ore por nós para que façamos o que precisamos fazer. Segunda coisa importante, a igreja bem-sucedida é uma igreja perseverante. No versículo de número 3 nós lemos: e sofrestes e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Eu gosto de uma frase que ela diz assim: fazemos o que é certo porque é certo fazer o que é certo. Nossa motivação maior é viver a vontade de Deus, mas muitas vezes viver a vontade de Deus não é fácil. Nós temos oposição, e essa oposição é real. O diabo é uma realidade, ele existe. O mundo, nossa carne, são reais, elas estão diante de nós. Então a Bíblia diz que a nossa vitória está em perseverarmos, ou seja, vamos continuar. Às vezes caímos aqui, caímos ali, às vezes desviamos um pouco aqui, mas vamos nos levantar e realinhar nossos passos em direção a Deus. Os 48 anos de história dessa igreja, houveram momentos como este. Momentos difíceis, onde houve batalha espiritual, onde existia grande oposição, onde existia uma pressão muito forte ao desânimo, mas a Bíblia diz que a vitória está em sermos perseverantes. Então a igreja bem-sucedida será uma igreja perseverante, ou seja, ela vai lutar e continuar lutando para fazer e ser o que Deus nos tem chamado a ser. Eu sei que muitas vezes paira pelos nossos corações, nossas mentes, pensamentos de desânimo. Olhamos para a direita, olhamos para a esquerda, olhamos para pessoas e parece que tudo conspira de uma forma negativa para que possamos ser o que o Senhor nos tem vocacionado a ser. Mas é nesses momentos que requer de nós que olhemos para Cristo, que olhemos para Deus,
porque Ele deve ser a nossa inspiração maior, e a nossa perseverança é nele, e a nossa perseverança deve ser para Ele. E se fizermos assim, vamos continuar. Como diz Gálatas capítulo 6, versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A Bíblia diz que há esperança, nós vamos conseguir, nós vamos chegar lá, nós vamos cumprir, mas temos que continuar perseverantes, fazendo o bem. Já passou pela sua mente aquele pensamento, sabe, estou cansado de fazer o bem, agora eu vou ser mal. Passou pela sua mente, sabe de uma coisa? Eu já tentei ajudar diversas vezes a igreja, não deu certo, sabe, agora eu vou sentar no meu canto, vou ficar quieto, não vou fazer mais nada. Não é isso que Deus quer. Eu sei que às vezes nós como pastores, a gente gosta muito de preparar o sermão, o estudo, e o nosso desejo é que, não é? O irmão Marcelo, quando prepara o estudo, eu acho que ele pensa assim, que bom seria que a igreja estivesse lotada lá para ouvir tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, porque é tão precioso, tão maravilhoso, que eu gostaria de que as pessoas usufruíssem disso. E aí, às vezes, as coisas não são assim, né? Às vezes, quarta-feira no culto de oração, né, irmão Francisco, a gente prega para, às vezes, 3, 4 pessoas. Mas, irmãos, se a gente for pensar nisso, a gente desanima, mas a gente tem que fazer o que tem que fazer, porque Deus quer que façamos. Então, anima-nos fazer a vontade de Deus, não importa as circunstâncias, se as pessoas aplaudem ou não aplaudem, se elas estão ou não estão, porque o que nos alegra é sermos o que Deus quer que sejamos, o que nos alegra é cumprir nosso ministério, não importa se o nosso ministério vai beneficiar 1 ou 1 milhão, mas nós vamos viver o ministério que o Senhor nos confiou, porque isto é ser perseverante. Outra coisa importante, a igreja bem-sucedida é a igreja que ama. Nos versos 4 e 5 nós lemos, tenho porém contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O amor, irmãos, é a marca que identifica a igreja de Deus. É o amor de Deus que deve mover nossas vidas e o nosso ministério. É o amor a Deus, o amor ao próximo, é o amor à obra de Deus, que deve a cada dia nos incomodar para sermos o que Deus quer que sejamos. Porque tudo à nossa volta conspira, eu estou usando a palavra muito conspirar, mas é verdade, para que a gente fique indiferente. E não é só o mundo que está vivendo essa indiferença, cada um por si e Deus para todos. Muitas vezes isso está acontecendo na igreja, pouco importa o que está acontecendo com os outros, o problema é que eu estou salvo, o problema é que eu vou para o céu, mas o outro está morrendo, o problema é dele, tem pastor que cuide dele. Não, irmãos, não é assim. Deve doer em nosso coração quando transitamos por nossas ruas e podemos perceber como as pessoas estão dominadas pelo pecado e pelo inferno. Deve doer em nossos corações quando percebemos que a igreja podia fazer mais do que está fazendo e muitas vezes não estamos fazendo. Deve doer em nossos corações ao ponto de orarmos, Deus, se não tem quem faça, eu estou aqui, usa a minha vida. Deve doer em nossos corações quando o que está sendo feito não está sendo feito da forma que deveria ser feito. Então deve doer ao ponto de nós falarmos, Deus, eu quero ajudar, então me dá sabedoria para que aconteça o que precisa acontecer. Deve doer em nossos corações quando nós vemos missionários clamando e pedindo, por favor, nos ajude para que possamos realizar a obra de Deus no lugar onde nós estamos, porque aqui os recursos são poucos, as necessidades são muitas. Deve doer aos nossos corações, nos nossos corações, ao vermos dessas coisas ao ponto de nos envolvermos com isto, mas isso não vai acontecer se não existir o amor de Deus em nossos corações. Porque o amor do mundo é egoísta, egocêntrico. É um amor que faz com que as pessoas só pensem em si mesmo,
Mas o amor de Deus fez com que Jesus, o seu Filho, fosse enviado ao mundo para que através da sua vinda ao mundo, nós que éramos perdidos pudéssemos ser salvos. E a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo. A Bíblia diz que todos os mandamentos são cumpridos quando nós fazemos isso, amamos a Deus e amamos o próximo. E a Bíblia diz que Deus, olhando para aquela igreja, diz, está tudo maravilhoso, mas falta o amor. 1 Coríntios 13:3 faz essa afirmação. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Deus não está falando para você dar o seu dinheiro, mas Deus está falando para você amar as almas perdidas. Isso é diferente. A igreja bem-sucedida é uma igreja protestante. Verso 6 diz, tens porém isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Estava falando com uma pessoa esses dias, ele falou assim, um libanês muçulmano. E ele perguntava para mim, o que você está achando das coisas? Eu falei, está ruim. Ele falou, e aí, o que você está fazendo? Estou procurando fazer a minha parte. Ele falou assim, mas o povo brasileiro é muito pacífico. Ele assiste tudo de uma forma calada e silenciosa. E é verdade. Nós somos assim. Enquanto não chegou no nosso bolso, deixa para lá. Enquanto não é a nossa casa que é roubada, deixa para lá. Enquanto que não é nosso filho que é estrupado, deixa para lá. A Bíblia diz que a igreja de Deus não se cala, ela protesta em todo o tempo. Ela não se conforma com a circunstância. Ela se indigna diante de toda a realidade e de uma forma real, audível, ela manifesta diante dos homens a contrariedade de Deus em relação a todas estas coisas. Os crentes são chamados de protestantes. E isso vem lá da Reforma, a partir de Lutero, quando ele se levanta e protesta contra a igreja. Nós não somos luteranos, mas nós somos e devemos ser protestantes. Nós devemos tornar audível o que Deus pensa sobre o tempo presente. Em nossos relacionamentos, em nossas amizades, nós devemos procurar oportunidades para manifestar a indignação de Deus em relação a essas pessoas. Olha que palavra forte Deus usa. Existem pessoas aqui que estão ensinando doutrinas falsas, ensinamentos falsos, e a Bíblia diz, vocês odeiam essas pessoas, e ele usa essa palavra ódio, é realmente um sentimento de protesto intenso, de indignação. Eu não concordo com isso. Ele diz, vocês não concordam, e eu também odeio. Irmãos, nós não só devemos protestar contra essa realidade que vivemos no mundo, mas nós devemos protestar contra todo falso ensinamento e falsa doutrina que está, ao invés de promovendo a salvação das pessoas, estão enganando as pessoas, os levando a uma visão de salvação, quando na realidade continuam perdidos. E se nós não falarmos a eles sobre as verdades que Deus revela, a sua palavra, eles continuarão sendo vítimas do engano. Existe uma visão muito diabólica, essa visão de ecumenismo, que a gente não pratica de uma forma institucional, mas muitas vezes está praticando de uma forma velada, através da nossa convivência. É importante que você tenha fé. É importante que você creia em alguma coisa. É importante que você vá a alguma igreja. É isso realmente que é importante? Existe em São Paulo uma igreja do diabo. Então ir à igreja é o importante? Não. É importante que você tenha fé. Existem pessoas que estão tendo fé em tudo menos em Deus. É fé que é importante. Importante é a verdade.
Porque a Bíblia diz, Jesus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então que o mundo não precisa de mais uma igreja, o mundo não precisa de mais uma fé, o mundo precisa de verdade, conhecer a verdade, e nós somos aqueles que conhecem esta verdade, e se nós não falarmos a verdade, nos calamos diante da mentira e nos tornamos cúmplices de tudo isso. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 2 diz que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, sim, com amor e verdade, mas a tempo e a fora de tempo. Talvez nasça no seu pensamento essa ideia, o mundo está perdido mesmo, Jesus está voltando. Mas quem não quer que Jesus volte? Agora, vamos lavar as mãos como Pilatos? Porque às vezes nós fazemos isso, lavamos as mãos como Pilatos. Olha, já que vocês querem, crucifica o homem. Nós não podemos lavar as mãos. Nós não podemos ser indiferentes. Eu sei que os corações estão duros. Eu sei que o pecado está se proliferando. Mas nesse tempo presente nós temos que falar. Nós não podemos nos calar, porque pregamos para a salvação, mas também pregamos para que o homem seja indesculpável no dia do juízo. Pregamos para aqueles que estão escravizados ao pecado, crendo que Deus possa libertá-los. Mas pregamos para aqueles que estão escravizados ao pecado e têm ouvido de Deus e não aceitam e não entregam suas vidas a Deus, para que naquele dia eles se lembram que eles tiveram uma oportunidade e deixaram passar esta oportunidade. Esse é o querer de Deus. Essa é a vontade de Deus. Talvez tem algumas pessoas que já chegaram para você e disseram assim: olha, gosto de você, você é meu amigo, mas nós vamos ser amigos, mas com uma condição: você não fala de Jesus para mim. Aí você fala: tá bom, então vamos ser amigos, não vou falar mais de Jesus para você. Pode isso? Não pode. Nosso amor a Deus deve ser maior do que o nosso amor aos nossos amigos. E quando os nossos amigos dizem aquilo que nós devemos ser, contrariando aquilo que Deus diz, o que nós devemos ser, nós vamos ter que naquele momento escolher quem nós vamos estar seguindo e quem que nós queremos que seja nosso amigo. Vai chegar um momento que você vai ter que escolher entre ser amigo de Deus e amigo do mundo. Mas a Bíblia diz que aqueles que querem ser amigos do mundo se constituirão em inimigos de Deus. Não dá para ser amigo de Deus e amigo do mundo. Nós temos que escolher. A igreja bem-sucedida é uma igreja militante. Versos 9 e 10 diz: conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós estamos numa guerra, irmãos, espiritual. E guerra é um negócio muito sério. Não é um jantar em família, guerra não é uma comunhão quando nós estamos aqui, guerra é guerra. Existe um adversário que tem armas poderosas e ele está usando estas armas, e existe uma igreja com armas mais poderosas que precisam usar estas armas. Nós estamos nessa batalha espiritual. O que é ser um militante? Esses dias nós tivemos um exemplo, né? Levantaram lá um boneco com a fisionomia do Lula, e a aparência era que Lula era um bandido. Os militantes se colocaram em ativa, foram lá furar o boneco. Irmãos, eu não estou dizendo, nem estou defendendo nem A ou B, mas eu admiro essa militância. Eles são corajosos. E olha que eles teriam tudo para não ser corajosos, porque
Eu creio que nenhum de nós colocaria a mão no fogo por nenhum deles, mas eles põem. Defendem com a vida aquilo que eles acreditam ser a verdade. O que é ser um militante? É ser um membro ativo na causa. Nós temos uma causa, Deus nos deu uma causa e nós devemos ser militantes nesta causa. O que é ser um militante? É que se posiciona de uma forma similar à ideologia bíblica, ou seja, nós nos posicionamos ao lado da palavra. O que a palavra diz ser verdade, nós defendemos essa verdade como sendo verdade de Deus e nossa verdade também. O que é ser um militante? É alguém que trabalha por um ideal. É alguém que está envolvido diretamente e ativamente nesse ideal. Se identifica através de uma postura pessoal. Eu não só defendo isto, mas eu represento isto, eu sou isto. Os militantes, eles se vestem, se caracterizam com aqueles que eles entendem representar a verdade. Houve um tempo que a pessoa nem podia usar barba. Lembra? Que usava barba e identificava com um certo grupo. E até a igreja diz, olha, tira a barba, porque isso aí é um mau testemunho, porque está identificando você com esse... Mas as pessoas se adornam e se identificam com aquilo, não têm vergonha. Irmãos, nós não devemos nos envergonhar do nome de Cristo que está nas nossas vidas. A Bíblia diz que aqueles que se envergonham dele nesse tempo presente, ele se envergonhará deles diante do Pai que está no céu. As pessoas não têm vergonha de usar turbante. As pessoas não têm vergonha de raspar a cabeça. As pessoas não têm vergonha de estampar em seus corpos a sua fé. As pessoas não têm vergonha de carregar uma cruz de São Paulo até Aparecida para dizer no que elas creem e qual é a esperança. E nós que somos servos de Deus. Muitas vezes temos vergonha de usar a Bíblia, de carregar a Bíblia em nossas mãos. Muitas vezes disfarçamos e nem usamos o nome de cristão para não provocar um certo tumulto e uma incompreensão. A igreja, irmãos, militante, é uma igreja que não se envergonha do nome de Deus e trabalha para que o nome de Deus seja glorificado. Em Isaías capítulo 62, versículo 1, Deus dizendo sobre Israel, diz, por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não me inquietarei, até que saia a justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Deus tem trabalhado para que um dia Jesus Cristo sente no trono de Jerusalém e governe a partir de lá. E Ele não vai parar até que isso aconteça. E nós, irmãos, estamos trabalhando para que esse reino seja estabelecido. Nós estamos trabalhando para que o nome dele seja glorificado. E nós não devemos nos cansar até vermos esse dia raiando diante dos nossos olhos. E eu quero encerrar. A igreja bem-sucedida é uma igreja bibliocêntrica. Versos 13 a 15 diz, conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Vocês não estão aqui para seguirem o que eu acho que é certo. E não devem aceitar nenhuma manifestação de qualquer pessoa que não esteja centrado unicamente na palavra de Deus. Ela é a única verdade. Ela é a única palavra inspirada pelo próprio Deus. Inerrante, infalível,
em cada uma das suas falas, é a manifestação clara, audível da única verdade, a verdade de Deus. A igreja bem-sucedida, ela crê na suficiência da palavra. A palavra é a manifestação completa e plena que Deus escolheu, determinou e inspirou homens a escreverem para que através dela nós pudéssemos ser, conforme 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Se nós queremos ser o que Deus quer que nós sejamos, aqui está a suficiência, ou seja, o ensinamento suficiente e o poder suficiente para nos fazer ser o que Deus quer que nós sejamos. Não tem nenhum. Os mórmons creem na Bíblia Sagrada, mas eles colocam o livro dos mórmons ao lado da Bíblia e dizem que tem igual autoridade. Os testemunhas de Jeová, eles creem na Bíblia, mas eles forçam a Bíblia a dizer o que eles querem que a Bíblia diga. Eles forçam a Bíblia a se identificar com aquilo que eles entendem ser a doutrina de Deus. Nós não descaracterizamos a Bíblia e nós nem colocamos nenhum livro ao lado da Bíblia. Entendemos que ela é suficiente e existe nela a revelação plena, a revelação que Deus quer que conheçamos. A igreja bem-sucedida, ela crê na suficiência da palavra. Vamos orar e pedir que Deus nos abençoe. Deus, nós queremos ser uma igreja bem-sucedida. Nós queremos tornar conhecido o Teu nome diante dos homens, com pureza, com verdade, com amor, com longanimidade. Nós queremos um dia chegar diante do Senhor e sermos achados fiéis para com aquilo que o Senhor nos confiou. E Deus, quando falamos de uma igreja bem-sucedida, não estamos falando desse prédio, não estamos falando desse momento que estamos aqui vivendo em comunhão. Nós estamos falando sobre cada um de nós que somos membros dessa igreja. Uma igreja bem-sucedida é resultado de cristãos bem-sucedidos na fé. Então, Pai, é isso que estamos aqui buscando, sermos esta igreja como pessoas, sermos esta igreja que o Senhor quer que sejamos. Tu és a manifestação através de nós da esperança para o mundo e queremos ser, sim, uma esperança para o mundo. Tu és, através de nós, a revelação da verdade frente à mentira que está no mundo. Então, Pai, nós queremos ser instrumentos desta verdade. Tu és, através de nós, a materialização física da sua existência e nós queremos que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós. Pai, nos ajuda nesse momento a entendermos o que o Senhor quer de cada um de nós. E nos dá graça nesta manhã de alinharmos ou realinharmos os nossos passos em direção a esta vontade, Senhor, a este querer. Olhando para o futuro, Senhor, que nós possamos visualizar e termos visões celestiais, onde nós possamos ver no futuro nós sendo aquela igreja missionária, aquela igreja amorosa, aquela igreja que realmente protesta e prega e milita esta boa causa. Ó Pai, nos dá graça a cada dia de crescermos nessa direção e que a cada dia possamos ser mais e mais uma igreja que vive e representa a Tua vontade. Nos dá graça nisso, Senhor, e pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.